Então, galera, é o seguinte, a gente vai começar aqui agora o nosso capítulo 10, certo? Só lembrando a vocês que o nosso livro aqui é o Introdução aos Circuitos Elétricos, né? A sétima edição aqui do Richard and James, certo? Então, caso você ainda não tenha esse livro, eu aconselho fortemente a comprá-lo, porque é um livro bastante interessante. E hoje a gente vai estar inicializando o nosso capítulo 10. Capítulo 10 aí, página 387. Bom, o livro começa falando a respeito de gerador de funções, certo? E aqui nós temos, né, fotos de vários geradores de funções, que são basicamente equipamentos, certo? Pode gerar uma tensão senoidal, uma tensão dente de serra, certo? Uma tensão quadrada, certo? Como essas aqui, por exemplo. Então existem vários tipos de tensões, de padrões de tensões que esse meu gerador de tensão ele pode estar desenvolvendo, né? Mas na realidade o que a gente vai trabalhar aqui é com a nossa tensão senoidal. Aí no tópico 10.2 o livro aborda sobre as nossas fontes senoidais. Então nós temos aqui, certo? Na engenharia elétrica, as funções forçantes senoidais são particularmente importantes porque as tensões de alimentação e os sinais de comunicação são normalmente transmitidos na forma de senoides ou senoides modificadas, certo? Então o que é que acontece? Perceba que as nossas fontes senoidais elas estão na prática, né, em uma gama de setores aí, elas são bastante utilizáveis, certo? Então o que é uma senoide, né? Na verdade, eu posso definir uma tensão senoidal, né, como sendo V de T. Perceba que agora aqui nesse capítulo a gente vai trabalhar, certo? Com circuitos apenas senoidais, certo? A gente estava acostumado a trabalhar com fontes de tensão contínuas. No entanto, agora, nesse capítulo 10, né, mais especificadamente aqui no livro, ele diz o seguinte: o capítulo 10 trata de análise de circuitos no regime estacionário senoidal, certo? Então, a gente vai estar trabalhando com circuitos senoidais. Então, o meu V de T é igual ao meu Vm vezes o cosseno. Eu vou colocar um cosseno aqui, poderia ser um seno e um cosseno, mas eu vou colocar o seno mesmo. Depois a gente pode trabalhar com cosseno, que a relação de seno e cosseno é bastante semelhante. E eu já vou explicar por quê. Então vou colocar Vm, certo? Vezes seno de Wt. Perceba que isso aqui é uma função senoidal e eu posso jogar ela no Google e ela é mais ou menos isso aqui. Na verdade ela é isso aqui. Ela é a minha função seno. Então perceba que aqui eu tenho uma senoide, certo? No entanto, nessa minha senoide existe a minha amplitude, certo? Que é a minha distância do pico da onda, aqui é o pico da onda, até o zero dela aqui, certo? Então essa aqui é a minha amplitude e ela é representada pelo número que está multiplicando pelo seno, certo? Que no caso, nosso caso seria o Vm, certo? Então esse Vm aqui seria a amplitude da minha senoide. Então, deixa eu só voltar para cá. Então o que é que acontece? Se eu colocar 2 aqui, certo? Perceba que a amplitude da minha senoide ela vai mudar para 2, tá vendo? Agora ela é 2. Então essa aqui é a minha amplitude. No entanto, eu também tenho a minha frequência, certo? A minha frequência é o número que está sendo multiplicado pelo meu x. Nesse caso do Google aqui eu coloquei x, porque se eu colocar t eu acredito que ele não vai funcionar. Ah, funcionou, perfeito. Perfeito. Então tudo bem. Então perceba que o meu W, né, onde eu tenho aqui o meu seno de Wt, certo? O meu W é a minha frequência. Essa frequência geralmente ela é dada em radianos por segundo, certo? Então ela é também chamada de frequência angular, certo? E ela é dada em radianos por segundo, tá certo? Então eu vou só mudar a minha frequência aqui para me ver o que é que vai acontecer.
Então eu vou colocar uma frequência de 3 radianos por segundo, colocar só vezes t aqui, e eu posso observar que a minha frequência agora ela mudou, certo? Então, se você quiser estar entendendo mais sobre frequências, o que é uma frequência e tudo mais, eu vou estar deixando esse link aqui e você pode clicar, certo? E você vai estar indo para entender também sobre radianos e tudo mais, sendo direcionado para os nossos vídeos de física na parte de movimento circular. Perceba que o livro diz que eu também posso ter uma fonte de corrente senoidal, né? E essa fonte, ela, perdão, vai ser o meu IDT aqui, que vai ser igual ao meu IM, certo? Vezes o meu seno aqui de WT também. Perceba que o nosso seno, ele é uma função periódica. Ou seja, uma função periódica é aquela função que se repete, certo? A cada período, tá certo? Então, se a gente analisar aqui o nosso seno, perceba que daqui para cá, certo? A função ela não se repete. No entanto, daqui, né, desse ponto aqui para cá, a função nada mais é de que uma repetição, certo, dessa primeira parte aqui, tá certo? Então, a partir daqui ela começa a se repetir, certo? Então, quando ela se repete, eu tenho o meu período. Então, perceba o seguinte, que o meu período nada mais é, certo, de que o tempo para a minha função se repetir, né? Então perceba que ela vem daqui para cá, aí depois ela começa a se repetir, certo? Se repetir, essa é a minha função senoide, né? 2 seno de 3t. Então isso aqui vai ser igual ao período que eu vou chamar de t. No entanto, ela também possui uma velocidade angular, certo? E essa velocidade angular vai ser 2π dividido pelo período, certo? Se você for lá no nosso vídeo de física, você vai ver que na verdade isso também pode ser escrito como 2π vezes a minha frequência, certo? Onde essa frequência é dada em hertz e essa frequência aqui é dada em rádios por segundo. Perceba o seguinte, uma característica bastante interessante, certo? Das minhas funções periódicas, certo? As minhas funções periódicas, a gente sabe que se eu tenho aqui f de x, por exemplo, é igual a x, certo? Se eu fizer, se eu fizer o meu f de x mais 1, certo? Eu vou estar adiantando a minha função. Ou seja, não, na verdade atrasando, né? Eu vou desenhar só o gráfico aqui da minha f de x e perceba o que é que acontece quando eu coloco f de x mais 1. Ou então, quando eu coloco também f de x menos 1. Quando eu coloco f de x menos 1, por exemplo, eu vou ter uma outra função que ela vai ser x menos 1. E essa função ela vai ser mais ou menos aqui, ó, certo? Então perceba que eu desloquei para frente a minha função. Quando eu coloco x mais 1, essa função seria mais ou menos aqui. Era como se eu estivesse deslocando ela para trás. Perceba onde ela passa agora aqui, né? Certo? Então, o fato de trocar o meu x por x mais 1 ou x menos 1 ou algum número, certo? Isso você encontra em sinais de sistemas, certo? Então, sinais de sistemas fala bastante a respeito disso. Então, o que é que acontece? Se eu pegar o meu seno, certo? E eu, digamos que eu tenha seno de WT, certo? E eu deslocar, certo? Essa função seno aqui, mais t, que é o meu período, certo? Perceba que esse t aqui, eu posso até chamar de tal, que é o meu t de período. O que é que acontece? Eu vou ter o mesmo seno. Porque imagine que eu pego essa função, certo? E desloque ela todinha, né? E desloque ela todinha como se eu estivesse deslocando ela um período, certo? Então eu vou ter a mesma função seno. Então, se eu pegar essa função aqui e deslocar ela um período, eu vou ter essa mesma função. Isso aqui acontece quando nós temos funções periódicas, certo? Se eu pegar agora e deslocar um período para trás, o que é que vai acontecer? Eu vou ter também a mesma função, certo? Agora, e se eu não deslocar um período? Olha o que é que acontece. Por exemplo, vamos tirar isso daqui.
e vamos fazer um gráfico aqui. Então eu sei que está bem torto aqui, mas eu tenho tá bastante torto, mas só um esboço mesmo. Mas eu tenho aqui uma função senoidal, certo? Digamos que essa função é infinita, né? Se eu pego ela e desloco um período, eu tenho a mesma função senoidal. Agora, o que é que acontece, certo? Se eu deslocar essa função 90 graus, certo? Então eu vou pegar aqui e ao invés de deslocar um período, eu vou deslocar apenas 90 graus. Então eu percebo o seguinte, eu só peguei essa função aqui, que ela está mais, digamos assim, nítida para a gente ver. E aqui é o seguinte, aqui eu tenho o seno do ângulo, certo? O que é que acontece se eu fizer o seno menos 90, ou seja, a gente vai adiantar a fase 90 graus, certo? Então a gente vai colocar isso aqui para frente 90 graus. Perceba que eu vou ter essa função aqui, tá vendo? Agora eu posso adiantar mais 90 graus, certo? Aí eu já vou ter essa outra função. Perceba que essa função aqui, ó, essa função aqui, certo? Menos cosseno, tá certo? Essa função aqui ela vai ser menos cosseno. Mas eu acho que o interessante mesmo seria atrasar o seno em 90 graus. Então vamos colocar o seno aqui, porque a gente já conhece, né? E fica mais fácil. Vamos atrasar ele 90 graus. Então nós vamos trazer ele aqui para trás 90 graus. E aqui o que é que nós temos? Um cosseno, certo? Então perceba o seguinte, que o seno do ângulo, certo? Atrasado, certo? De 90 graus. Vou colocar aqui mais 90, né? Quando eu atraso eu coloco mais. Isso é igual ao meu cosseno do ângulo, certo? Então essa é a minha cosseno de WT aqui no caso, né? Só colocar aqui. Essa é a minha relação entre seno e cosseno, tá certo? Então posso estar atrasando. Agora nós estamos querendo na verdade saber a respeito do nosso regime permanente, tá certo? O regime permanente. Mas só antes disso, deixa eu falar a respeito de fase, tá certo? Perceba que aqui agora eu vou dizer que eu tenho a função cosseno de WT. Quem é a minha fase, né? Que eu chamo aqui. Se você viu lá o nosso vídeo, você sabe que o ângulo ele é igual a WT mais φ. Esse φ aqui ele vai ser a minha fase inicial, tá certo? Vai ser a minha fase inicial. Então ele nada mais é do que o seguinte, por exemplo, se eu colocar aqui, eu não deveria ter soltado aqui, mas tudo bem. Se eu colocar aqui o meu cosseno de WT, por exemplo, mais 45. Então essa aqui vai ser a minha fase inicial. O que é que acontece? Eu vou simplesmente puxar essa função cosseno 45 graus. Tá certo? Então, qual é o defasamento entre seno e cosseno, né? Qual é o defasamento entre seno e cosseno? 90 graus, tá certo? Um está defasado do outro 90 graus, digamos aí em regime permanente, tá certo? Então, essa é a questão de fase, espero que tenha ficado claro, tá certo? Para finalizar essa questão de fase, eu apenas quero fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um plano cartesiano e aqui eu vou colocar, tá certo, a minha corrente, certo, que pode ser essa aqui, tá certo? Então perceba que é uma corrente cossenoidal e eu vou colocar aqui uma aqui seria uma tensão, aliás, uma tensão cossenoidal, e eu vou colocar minha corrente de vermelho. Digamos que ela venha, realmente é bastante complicado fazer isso aqui, mas eu vou estar tentando, mas é bastante complicado mesmo, certo? Então perceba que existe uma diferença de fase entre elas, certo? Se as fases fossem iguais, elas com certeza estariam na mesma na mesma fase aqui, da mesma forma, certo? Então, na verdade, isso é uma diferença de fase, certo? Perceba que esses ângulos, eles podem ser escritos em radianos por segundo e também pode ser escrito em graus, certo? Essa diferença está lá em física, caso você tenha visto, tá certo? Está lá em física, na parte de movimento circular. Eu já coloquei o link aí te direcionando para lá. Agora aqui na página 390,
certo? A gente tem o nosso primeiro exemplo. É o exemplo 10.21, ângulos e fases. Ângulos de fase. E ela diz o seguinte, ela diz que as tensões, certo? Entre os terminais de um componente é igual a essa aqui, né? Que seria 3 vezes cosseno de 3t volts. E ele diz que a corrente no componente I, ou seja, a minha corrente, certo? Ou, perdão, a minha corrente no componente, ela é I e ela é igual a menos 2 vezes seno de 3t mais 10 graus. Perceba que aqui ele não dá em radiano e dá em graus. Aí ele pergunta, determine a relação de fase entre a tensão e a corrente. Bom, seria interessante a gente primeiro converter a corrente aqui para a forma de cosseno, para a gente estar podendo analisar isso aqui, né? Isso é bastante interessante. Mas antes disso eu vou só colocar essas duas tensões aqui, certo? E montar um gráfico delas para que você possa ver com claridade isso aqui. Você pode estar vindo aqui no Google, né? E é a Web 2.0 Scientific Calculator, certo? Que ela é uma calculadora bastante interessante para mostrar os gráficos. Você pode vir aqui Draw Graph, certo? E aí a gente vai desenhar as nossas funções aqui. Nossa função 1 e a nossa função 2. Aqui é a nossa tensão e aqui é a nossa corrente. Então perceba que aqui eu tenho a nossa função, né, onde o meu x aqui, ele com certeza está em graus. Então perceba que eu tenho uma frequência aqui, né, de 3 vezes x. Eu tive que colocar x aqui, porque realmente esse web calculator aqui ele não lê se não for x. E o que é interessante é que a gente pode fazer uma superposição e colocar a nossa corrente aqui agora. Então perceba que a nossa corrente ela é essa, certo? E eu vou trabalhando com graus aqui, né? E eu vou dar um refresh e aí ela vai se superpor aqui, né? Então aqui claramente a gente pode ver a diferença de ângulo, certo? A defasagem de uma para outra, certo? Agora como calcular essa defasagem? Você poderia calcular essa defasagem olhando para o gráfico e tentando ver, né, essa defasagem, mas isso não é interessante, a gente tem uma forma melhor para fazer isso. E a gente vai fazer o seguinte, o primeiro passo vai ser a gente transformar um seno num cosseno, ou cosseno num seno. Nesse caso aqui a gente vai transformar um seno num cosseno, e a gente sabe, certo, que o nosso seno do ângulo, ele nada mais é do que um cosseno, certo? Eu vou colocar aqui, não, tudo bem, a gente sabe que o seno do ângulo é igual ao cosseno do ângulo, certo? Menos 90 graus. Ou seja, se eu pegar um cosseno e adiantar, né, ele 90 graus, eu vou estar com certeza achando um seno, tá certo? Agora perceba que existe uma defasagem entre menos seno e seno também, tá certo? A gente pode dizer que o menos seno, certo? O menos seno de WT, ele vai ser igual ao seno, ele vai ser igual ao seno de WT mais π, certo? Seno de WT mais π. Ou seja, se eu pegar o seno e eu atrasar ele em π, aqui agora trabalhando em radianos, né? Aí eu vou ter o menos seno. Então o que é que acontece? Eu tenho aqui menos 2 vezes seno de 3t mais 10. Como a gente está trabalhando em graus, a gente sabe que π radianos é igual a 180. Então eu já vou colocar logo aqui mais 180. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente pode transformar essa corrente nossa em um cosseno para ficar mais fácil aí. A gente vai dizer que a nossa corrente, certo? Ela vai ser igual a amplitude, né? Que é 2 vezes o cosseno, certo? De quem agora? De 3t, que eu estou analisando, a frequência é sempre a mesma. De 3t mais 180, né? Mais esse 180 para eu simplesmente transformar ela em um seno normal, certo? Mais 10, certo? Que é o mais 10 graus que eu tenho dela aqui mesmo. E o meu menos 90 para eu transformar ela em um cosseno como está aqui dessa forma, certo? Então o que é que acontece? Eu vou só apagar isso tudo aqui e reorganizar assim dessa forma. E fazendo 180 menos 90 mais 10, isso aqui vai dar que é igual a 12 vezes cosseno,
certo? De 3t mais 100, tá certo? Então, aqui nós temos nossa amplitude e aqui nós temos a nossa fase inicial, que é chamado de φ. Mas vamos dar uma olhada na nossa tensão, certo? E a nossa tensão, ela é 3 vezes cosseno de 3t. Então perceba que a diferença, claro que eu não estou falando da amplitude, sim da fase, entre a fase da minha corrente, certo? E da minha tensão é de 100 graus. No entanto, a minha corrente, certo? Como eu tenho mais 100 graus, a corrente ela vai estar adiantada de 100 graus em relação à minha tensão. Então, quando eu tenho aqui positivo, certo? Eu digo que ela está adiantada com relação à minha tensão, tá certo? Então, só para fixar esse conceito, digamos que eu tenho aqui uma tensão, tá certo? Vamos colocar aqui 3t, certo? E aqui agora eu tenho uma corrente, ou pode ser uma tensão também, de 3t mais 10, certo? Colocar aqui graus, certo? Então, como a gente já viu, a resposta dessa aqui é que a corrente ela está adiantada, ou seja, quando eu tenho um positivo aqui, eu estou adiantando, tá certo? A minha corrente em 100 graus. Então, perceba que se aqui eu tenho a minha corrente, ela está adiantada de 10 graus. No entanto, se aqui fosse um menos, tá certo? A minha corrente ela estaria atrasada, tá certo? Então, o menos ele atrasa e o mais ele adianta, certo? Se você colocar isso no gráfico, você pode ver isso com bastante clareza. Antes de começar essa próxima videoaula, eu gostaria só de trocar a palavra adiantar por avançar, porque realmente isso pode causar bastante confusão, tá certo? Então, no vídeo passado, eu usei a palavra adiantar, mas eu deveria ter usado a palavra avançar. Eu vou explicar isso aqui, o porquê. Isso é bastante sucinto, então eu gostaria que o aluno prestasse bastante atenção. Veja bem, em primeiro lugar, vamos supor que eu tenho uma caixa aqui, tá certo? E tenho uma caixa aqui também, tá certo? Se eu pego essa caixa e desloco ela para a direita, certo? Eu estou avançando essa caixa, tá certo? Eu estou adiantando essa caixa, tá certo? Agora isso é uma coisa bastante complicada, talvez, de entender, então preste bastante atenção, tá certo? Então, quando eu estava falando adiantado, uma função com relação a outra, eu estava dizendo que ela se deslocava da esquerda para a direita. Mas agora vamos fazer isso com funções, tá certo? Porque você deve estar se perguntando, ora, se no vídeo passado eu disse que eu tenho uma função aqui, por exemplo, seno de WT, certo? Quando eu coloco aqui um mais, tá certo? Por exemplo, mais 30 graus, o que é que eu estou fazendo? Eu estou trazendo a função seno, certo? Vamos dizer que a função seno seja essa aqui, certo? E o que é que acontece? Eu estou trazendo o seno, certo? Para trás, 30 graus, certo? Então, eu estou avançando, aqui seria desavançando. Eu vou utilizar essas palavras. Então, quando eu avanço a função, certo? Eu coloco, se aqui tivesse o menos 30, eu iria avançar a função, tá certo? Mas aí você deve estar se perguntando, a nossa resposta lá do vídeo passado, ela foi a seguinte: eu tinha aqui a minha tensão, certo? E a minha tensão era ela era essa, certo? Essa aqui era a minha tensão, 3 vezes cosseno de 3t, e a minha corrente, ela era 2 vezes cosseno de 3t mais 100, certo? Mais 100 graus aqui. E eu havia dito que a minha corrente, certo? Ela estava adiantada, certo? Adiantada com relação à minha tensão. Ou seja, o vídeo todo, certo? Antes da minha resposta, eu disse que esse menos, esse mais aqui, ele atrasava a função, tá certo? Só que eu estava usando esse conceito de atrasava, tá?
como desavançava ou avançava, como eu expliquei aqui na frente, certo? Então preste bem atenção, a diferença entre avançar e atrasar, que eu estava querendo dizer. Agora vamos colocar aqui o nosso gráfico novamente, certo? E vamos prestar bem atenção em uma coisa. Quando eu avanço, eu atraso. Sabe por quê? Vamos imaginar aqui uma função cossenoidal, certo? E ela é assim. Só um exemplo, pegar um pedacinho dela e vamos chamar ela aqui de... Vamos chamar ela de 3 vezes cosseno de 3t mesmo, tá certo? Não tem problema nenhum. 3 vezes cosseno de 3t. Então ela é essa função aqui, tá certo? Perceba que não existe nenhum ângulo aqui. Agora vamos avançar essa função, tá certo? Em 50 graus. Só um exemplo, tá certo? Então, para me avançar a função, o que é que eu faço? Que eu estava falando adiantar, eu vou colocar o meu menos, certo? Eu vou colocar só 30 graus. Então, eu vou colocar 50 mesmo, sem problemas. Então, menos 50 graus. Então, o que é que eu faço? Eu simplesmente pego essa função, aqui vai ficar ruim para mim. Eu vou fazer outro gráfico aqui, realmente vai ficar bastante complicado fazer isso aqui. Então vou estar só pegando outro gráfico. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função e vou avançar ela para a direita, né? Avançar para a direita nesse sentido e desavançar no outro sentido. E eu vou avançar ela e ela vai ficar, lembrando que o nosso cosseno ele vem aqui, né? Também. Então ela vai ficar o seguinte, vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Certo? Ou seja, avancei essa função em menos 50 em 50 graus. Então o que é que acontece? Vamos comparar agora nossas duas funções. Vamos comparar nossas duas funções aqui. Eu vou só tentar diminuir ela aqui, colocar ela aqui e ela aqui. Assim, dessa forma. Perceba que eu avancei, né, em 50 graus isso aqui. Agora perceba o seguinte, quem é a minha função cosseno? A minha função cosseno, ela é essa aqui, ó. Ela começa aqui, ó. Para mim dizer assim que é um cosseno, ela teria que começar aqui. Ou seja, só que essa minha função cosseno, ela já começa aqui, ó. Então perceba o seguinte, que quando eu avanço essa função aqui, ó, eu estou atrasando ela de começar. Digamos que aqui é o nosso ponto zero, aqui é o nosso ponto zero. E eu vou colocar um outro ponto, e esse ponto vai ser aqui, certo? Que é o ponto onde começa o meu cosseno, certo? Gostaria que o aluno prestasse bastante atenção nisso, para que não existisse dúvida. Perceba que aqui é o meu ponto zero e aqui é 1 segundo, sei lá, só por hipótese, aqui 1 segundo e aqui 1 segundo. Essa função avançada, que é essa de baixo aqui, onde eu avancei ela os 50 graus, ela está atrasada com relação a essa função aqui de cima. Tá certo? Porque aqui o meu cosseno começa em o quê? Em 0 segundos. E aqui o meu cosseno começa em o quê? Em 1, deixa eu só colocar minúsculo aqui, o sistema internacional exige isso, em 1 segundo. Então, quando eu avanço a função, eu atraso ela, tá certo? E a mesma coisa acontece quando eu atraso, quando eu desavanço a função, ou seja, se eu tivesse aqui cosseno, certo? O mesmo cosseno que eu coloquei aqui, que eu não me recordo agora, eu acredito que cosseno de 3t, eu acredito que essa função aqui, eu realmente não me recordo, mas digamos que essa função aqui seja cosseno de 3t. Agora eu vou pegar aqui o cosseno e vou colocar 3t, e o que é que eu vou fazer? Eu vou desavançar ela, que eu estava falando no outro vídeo, atrasar, mas seria desavançar, tá certo? Então 3t mais, vou colocar agora mais 50 graus também, tá certo? Então eu estou desavançando, ou seja, pegando essa função aqui e jogando ela para a esquerda, certo? Quando eu jogo essa função para a esquerda, vamos só por exercício de raciocínio, digamos que eu vou pegar ela, eu vou só pegar essa função aqui dessa forma, certo? Eu vou estar simplesmente fazendo isso, ó, desavançando ela, opa, e vamos supor aqui agora. Agora o que é que acontece? Eu vou só apagar essa linha aqui, certo? Que essa linha aqui agora
a borrachinha preta, né? Que essa linha aqui agora, ela não mais nos interessa. Então, o que é que acontece? Quando eu botei mais 50, eu vou desavançar, certo? Espero que tenha ficado bem explicado, né? Porque realmente são alguns conceitos que a gente não pode deixar passar. Então, o meu cosseno começa aqui agora. Ora, o meu cosseno está começando aqui agora, digamos assim, em menos um, certo? Em menos um, que é aqui. É claro que não existe tempo negativo, mas digamos que aqui não seja a origem, que seja 10 segundos, certo? Só um exemplo. Então aqui o meu cosseno estaria começando em 9. Perceba que esse cosseno ele está adiantado com relação a esse. Então foi por isso que no final da questão eu disse que esse cosseno aqui, certo? Ele está adiantado com relação a esse aqui, certo? Mas no entanto o meu mais 50 ele desavança, tá certo? A minha função.